Todos nós já ouvimos falar da pirâmide de necessidades de Maslow, nem que fosse nas aulas de psicologia no secundário. Esta define 5 categorias de necessidades humanas: fisiológicas, segurança, afeto, estima e autorrealização. Esta teoria é representada por uma pirâmide onde na base se encontram as necessidades mais básicas, pois estas estão diretamente relacionadas com a sobrevivência. Segundo Maslow, um indivíduo só sente o desejo de satisfazer a necessidade de um próximo estágio se a do nível anterior estiver sanada. Portanto, a motivação para realizar estes desejos vem de forma gradual. Apesar de ter sido aceito de uma forma universal por todos os académicos na altura e até bastante divulgada e utilizada na gestão de recursos humanos nas empresas, mesmo até aos dias de hoje, na década de 70 foi contestada por alguns especialistas como Nadler e Waller, que afirmavam que a teoria era bastante rígida e generalista, que colocava a pressuposição de que as pessoas eram todas iguais. E de facto não se verifica, como por exemplo, quando as pessoas deixam de dormir para trabalhar horas e horas com o objetivo de serem promovidas, colocando primazia numa categoria da pirâmide acima da de segurança. De facto, na minha opinião, a teoria restringe os seus conceitos a um modelo sociocultural muito restrito, seguindo uma progressão rígida em etapas consecutivas. Depois do surgimento desta pirâmide, surgiram outras teorias mais recentes, como a Motivation Hygiene de Herzberg, que coloca as necessidades em 2 grupos. Temos também a RG de Alderfer, que para mim não é mais do que uma pirâmide contemporânea de Maslow. Temos também muito conhecida a teoria XY de McGregor, que também é muito utilizada nas empresas, mas que na minha opinião ainda acaba por ser mais castradora que a pirâmide de Maslow ao nível cognitivo e motivacional das pessoas, pois basicamente separa em pessoas preguiçosas e pessoas não preguiçosas. E temos também a teoria das 3 necessidades de McClellan, que já se aproxima mais dos fundamentos psicológico-neurológico que está por detrás da motivação humana, onde apresenta como necessidades a realização, a afiliação e o poder. No entanto, para mim, atualmente, a teoria mais completa e sólida no que diz respeito à compreensão do ser humano quanto às suas percepções e experiências é a pirâmide neurológica de Robert Dilts. Não me vou alongar sobre o enquadramento académico e histórico desta teoria, deixo para si esse exercício de pesquisa. Nesta pirâmide estão representadas os 7 níveis de desenvolvimento neurológico que todo o ser humano tem. Cada nível representa um estado cognitivo que o indivíduo tem como intrínseco a si próprio e a forma como através dos vários níveis pode efetuar novas aprendizagens e através disso mudanças até ao seu expoente máximo de desenvolvimento transpessoal. O fantástico desta teoria é ela ser holística e transversal a todas as aplicações possíveis e imaginárias. Passemos então a uma explicação mais pormenorizada desta teoria. Como referido, a pirâmide de Dilts está dividida em 7 níveis, que poderemos considerar hierárquicos, tendo como fundamento a importância do grau evolutivo neurológico do ser. Ou seja, iniciamos com o nível de inserção do meio ambiente até ao nível de excelência humana. O primeiro nível é o ambiente, o segundo o comportamento, depois as capacidades, crenças e valores, identidade, afiliação e, finalmente, espiritual. O ambiente significa o meio onde está. E o meio onde está não significa o meio físico de uma empresa, significa também o meio relacionado com uma equipa ou com o meio familiar, onde encontra limites,
onde tudo está, de certa forma, delimitado. Nível seguinte, temos o nível comportamento, como se comporta, ou seja, as ações que a pessoa toma. No terceiro nível, temos as capacidades, quais as habilidades que ela tem, quais são os recursos que ela procura para ter essas habilidades. Depois passamos ao nível das crenças e valores. No que é que ela acredita e tem a ver com a sua motivação. Depois temos o nível da identidade. Como se define? Ou seja, quem eu sou, em que procura atingir a superação de si próprio. No penúltimo nível temos a afiliação, a que grupos se identifica e que tem a ver com o sentido de pertença, algo que vem desde os nossos tempos de milhares e milhares de anos em que vivíamos em tribos. E finalmente o nível espiritual, que legado deixa? Ou seja, qual o meu propósito nesta vida? Como podemos facilmente constatar, esta teoria tem uma aplicabilidade extraordinária. Vou dar um primeiro exemplo muito simples, mas que espelha bem como esta teoria se aplica a todas as vertentes humanas, desde as mais corriqueiras às mais elaboradas. Observamos uma viatura que circula na estrada e que se aproxima de um semáforo ambiente. Este semáforo passa a vermelho e o condutor carrega no pedal de travão. Comportamento. Porque tem carta de condução, aprendeu a conduzir e a interpretar os sinais de trânsito, ou seja, capacidades. No entanto, só o faz porque respeita as regras de trânsito, crenças e valores, porque é um bom condutor, identidade, e não quer provocar acidentes aos outros condutores, ou seja, afiliação, por forma a chegar em segurança ao seu destino, ou seja, espiritual. Neste pequeno exemplo, de apenas um parágrafo, demonstra todos os níveis neurológicos que um sujeito tem, desde o seu ambiente até ao seu propósito. Como vimos, este é um dos exemplos mais simples e banais de como se aplica a pirâmide de Diels e em tudo o que somos e em tudo o que fazemos. Existe, no entanto, duas premissas fundamentais de entendimento e aplicação desta teoria. Primeira, existindo um problema num determinado nível, ele só será resolvido de forma efetiva e definitiva no nível superior. Como referiu Albert Einstein, você não vai conseguir resolver um determinado problema com o mesmo nível de energia ou energético com que foi criado. Quando um problema é criado, você precisa subir ao nível energético acima para o conseguir resolver. Segunda premissa. As mudanças que ocorrem num determinado nível irão sempre influenciar e alterar os níveis hierárquicos subsequentes. O mesmo já não se passa de um nível inferior para um nível superior. Neste caso, muito dificilmente uma mudança no nível inferior trará consequências para o nível superior. Vou dar agora um exemplo da sua aplicação num contexto profissional. Consideremos o colaborador Francisco que não está satisfeito no seu posto de trabalho. Primeiro porque não gosta dos seus colegas, acha-os demasiado preguiçosos e ignorantes, e depois o cubículo onde está é demasiado pequeno e abafado. Ambiente. Por isso ele praticamente não fala com os colegas, apenas o essencial, sai a horas para evitar ao máximo respirar aquele ar boloroso ou bolorento, embora por ele gostasse de ficar mais tempo. Comportamento. Tendo este problema, o Francisco decide fazer alguma coisa. Se ele tirar um curso de Excel avançado ou contabilidade, ele sabe que vai poder ter hipótese de ser promovido e de sair de onde está.
Ou seja, para resolver o seu problema em termos de ambiente e comportamento, o Francisco tem de atuar ao nível das capacidades. A mudança neste nível irá afetar os outros dois. Na realidade empresarial, os recursos humanos geralmente atuam nos 3 primeiros níveis, ou seja, ambiente, comportamento e capacidades, embora, em alguns casos, possam intervir ao nível das crenças, por exemplo, através da formação. Vou dar outro exemplo. E um exemplo na atual situação da pandemia, em que um outro colaborador, num ambiente industrial, em que é o operador fabril, não usa a máscara no local de trabalho. A este problema de comportamento, a Direção de Recursos Humanos pode atuar ao mesmo nível, por exemplo, com uma sanção ou uma repreensão. Mas isso não irá resolver o problema, porque o colaborador até poderá, no seu posto de trabalho, começar a utilizar a máscara porque sabe que está a ser vigiado, mas quando for para o balneário ou quando for para a sala de convívio, irá continuar a ter o mesmo comportamento e a não utilizar a máscara. Então, segundo a pirâmide de Ilse, a Direção de Recursos Humanos deveria atuar a um nível superior. Neste caso, por exemplo, com uma formação de sensibilização que atue ao nível das crenças e das capacidades. Ou seja, se o colaborador visualizar vídeos, por exemplo, de pessoas que estão internadas nas UCIs ou de médicos a dizer que não usar máscaras significa uma probabilidade 100 vezes maior de contrair a doença, vai haver uma mudança naquilo que ele acredita, nas suas crenças. Porque através da formação que lhe foi dada, terá outro entendimento da realidade, ou seja, capacidades. Logo, o seu comportamento também vai mudar e vai passar a usar máscara e também, provavelmente, a aconselhar outros colegas a fazê-lo. Penso que já estou à conclusão das potencialidades que esta ferramenta tem em todas as vertentes da nossa vida. Este exercício pode ser feito a nível pessoal e interno, para nos ajudar a compreender e a dinamizar as nossas mudanças. Pode ser feito a nível empresarial, como eu já dei um exemplo de inúmeros exemplos que podem ser dados. Aqui facilmente se entende que, havendo uma mudança no topo da pirâmide, a nível pessoal, por exemplo, que já está relacionado com o nosso propósito de vida, irá fazer com que tudo abaixo mude também. Mas principalmente compreender que, se temos um problema ou um dilema num determinado nível, só o iremos conseguir solucionar com alguma mudança no nível superior. Espero que tenham gostado. Eu acho esta temática absolutamente fascinante, enquadrada noutra que ainda é mais fantástica, que é a PNL, Programação Neurolinguística. Incito a pesquisar e a estudar mais este assunto e a aplicá-lo na sua vida pessoal e profissional, ainda para mais se for coach, se for mentor, se for responsável de um departamento de recursos humanos. Se gostou deste vídeo, aproveito também para o convidar a colocar um like e a subscrever a minha página do YouTube. Vemo-nos para a semana. Até breve!